trazer aqui um tema relacionado com os 125 euros que António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, vai, digamos assim, oferecer segundo o pacote de inflação lançado há poucos meses. Pretendemos, através deste vídeo, fazer aqui uma espécie de demonstração, digamos assim, de que se pegarmos nos 125 euros que António Costa vai distribuir às famílias portuguesas que recebem menos de 2.700 euros brutos mensais, de que forma podemos utilizar esse dinheiro e quais as rentabilidades que poderão ter ou que poderão ser obtidas se investirmos esse dinheiro. Obviamente que tudo isto que é falado aqui no canal não é recomendação financeira e sim passa por informação e hum, é de caráter meramente informativo. O Estado decidiu dar apoios de 125 euros por contribuinte. Estes rendimentos são atribuídos aos residentes com rendimento até 2.700 euros brutos por mês, conforme já referi aqui anteriormente, mais 50 euros às famílias que tenham filhos até aos 24 anos, dependentes dos mesmos. Este dinheiro, esta transferência, será iniciada a partir do dia 20 de outubro de 2022, portanto temos aqui ainda uns diazinhos, portanto temos aqui exatamente 10 dias até o dia 20 de outubro deste ano, e portanto nos próximos slides eu pretendo mostrar aqui uma exemplificação de como é que nós podemos utilizar este dinheiro a nosso favor, ou seja, deixar este dinheiro a trabalhar para nós. Obviamente, nunca esquecer que quanto maior o risco, maior também a possibilidade de retorno. Contudo, quanto maior o risco, também maior a possibilidade de perda total ou parcial do nosso dinheiro. Portanto, terem atenção a estas características de cada um dos investimentos que vou mostrar a partir de agora, pura e simplesmente porque, muitas vezes, nós temos a ideia de que tenho uma rentabilidade superior, vou obrigatoriamente meter ou colocar dinheiro nesse ativo, pois é o que me vai trazer mais rentabilidade dentro de X anos. Muitas vezes o nosso psicológico também conta, a nossa aversão ao risco, o nosso grau de suporte para as variações ou flutuações do mercado e, como tal, muitas vezes, embora as rentabilidades médias históricas sejam superiores em determinados ativos ou instrumentos financeiros, nós podemos sentir-nos mais confortáveis e dormirmos melhor à noite através de um investimento em ativos com capital garantido ou com uma rentabilidade mais baixa, pura e simplesmente porque dormimos melhor à noite com essa opção. E posto isto, onde é que deveríamos investir estes 125 euros, dizem vocês? Bom, como quem segue aqui o canal do Investidor Defensivo e já deve ter reparado por alguns posts no Instagram que eu tenho feito, existem vários instrumentos onde nós podemos colocar o nosso dinheiro a trabalhar para nós. Uns com menos risco, outros com um risco moderado, outros com um risco mais agressivo, todos eles com, e olhando nós aqui para o histórico passado, rentabilidades mais ou menos agressivas. Se estivermos a falar aqui, por exemplo, de uma conta à ordem, a rentabilidade é zero. E temos um risco muito baixo, porque normalmente as nossas contas à ordem estão alocadas nos bancos e os bancos, o risco que eles trazem para com o nosso dinheiro é abrirem falência ou não terem capacidade para pagar aos seus clientes. Normalmente estas situações acontecem em casos muito extremos e então nós consideramos aqui os depósitos à ordem e mesmo os depósitos a prazo, que rende muito, muito pouco, como ativos de risco muito baixo.
Na mesma categoria, por exemplo, os certificados de aforro, que embora possam ter uma rentabilidade ligeiramente superior, o risco também é considerado bastante baixo, pois o Estado é dono da dívida portuguesa, o Estado é soberano e para o Estado falir e termos aqui que colocar-nos numa situação em que ficaremos dependente, o nosso capital inicial investido está dependente desta falência do Estado, podemos dizer aqui que o risco também é muito baixo. Contudo, mais uma vez, a rentabilidade esperada também é bastante baixa. Outros ativos financeiros, como ações, fundos de investimento, ETFs, REITs, dito em português, REITs em inglês, são instrumentos de risco moderado ou mais agressivo que os certificados de aforro, certificados do tesouro, contas à ordem, contas poupança, etc. E porquê? Porque a variação e a flutuação do preço destes no mercado é superior, não existe capital garantido e o histórico de mercado diz-nos que, embora historicamente sejam ativos e instrumentos que vêm sendo valorizados ao longo dos anos, são também instrumentos onde, em determinados anos, podem ter retornos negativos bastante altos. Nós já vimos os principais índices de mercados como o Dow Jones Industrial Average, o GIA, o S&P 500, o Nasdaq, mesmo o PSI 20 português, com quedas superiores a 10, a 15, a 20, a 25% anuais. Embora não seja recorrente, elas existem, existe esse risco e é importante termos em consideração, sempre que colocamos 1 euro nestes produtos, que esse valor indexado ao produto que nós compramos pode flutuar para cima, mas também pode flutuar para baixo. E, portanto, aqui novamente a nossa capacidade psicológica e o nosso psicológico para aguentarmos estas variações e flutuações de mercado é importante para decidirmos onde colocamos o nosso dinheiro de forma a dormirmos bem à noite. Se não dormirmos bem à noite, podemos estar a colocar aqui muito dinheiro num produto com um risco moderado alto e acharmos que estamos a fazer ou que vamos fazer ou que vamos ganhar ou que vamos pôr o nosso dinheiro todo a trabalhar para nós e que estamos a sentir-nos super especiais com isso, e se não dormimos bem à noite, ao final do dia não nos vai compensar pela pelo não só o aborrecimento de não conseguirmos dormir à noite, mas também pelo medo que vamos criar em relação aos nossos investimentos e que potencialmente vai fazer com que nós compramos e vendamos os nossos ativos de forma mais recorrente e usualmente quando isso acontece, se não formos day traders profissionais, e embora esses também aconteça várias vezes, é provável que percamos dinheiro com esses investimentos. Portanto, é melhor adequarmos o nosso perfil de investidor ao tipo de investimentos que nós pretendemos adquirir e trabalhar a partir de aí. Bom, voltando aqui aos 125 euros de António Costa, distribuído pelas famílias portuguesas, trago aqui um primeiro exemplo e como já falámos aqui, ativos financeiros, instrumentos financeiros de baixo risco, eu trago aqui talvez o ativo ou o instrumento financeiro com o risco mais baixo possível, que é uma conta poupança em qualquer um dos bancos que existam em Portugal. Podemos estar aqui a falar de 0,05%, podemos estar aqui a falar de 0,07%, podemos estar aqui a falar de 0,03%. Não significa que o 0,05% seja uma média, apenas quer demonstrar que é uma rentabilidade usual e é uma rentabilidade bastante baixa existente nos nossos bancos, onde nós normalmente temos o nosso dinheirinho guardado para, por exemplo, um fundo de emergência, que será outro tópico, outro assunto para outra ocasião, devido à sua elevada liquidez. Neste caso, apenas pretendemos demonstrar aqui um exemplo de rentabilidades anuais bastante baixas. Ou seja, recebemos no dia 20 de outubro os 125 euros de António Costa e dizemos assim: olha, eu vou colocar estes 125 euros, até nem preciso muito deles, e embora esteja aqui numa conta poupança, um ativo altamente líquido, posso ir buscar assim que eu quiser, posso levantar um multibanco, posso transferir quando quiser, às horas que quiser e onde quiser. Eu vou colocar aqui estes 125 euros numa conta poupança no banco. Ora bem, com uma rentabilidade
desta ordem de grandeza, neste caso muito pequena, nós estamos a falar aqui que anualmente temos uma rentabilidade de cerca de 6 cêntimos. 6 cêntimos, é verdade, ouviram bem. Isto significa que no primeiro ano, vamos pegar nestes 6 cêntimos e aqui podemos reparar que no ano zero é o ano em que nós investimos os 125 euros, temos uma rentabilidade de 0,06 cêntimos, em que no primeiro ano, passado 12 meses, temos 125 euros, 0,06. Está aqui arredondado para ponto 1, foi a forma como está estruturada no Excel que eu construí, mas teremos exatamente 125 euros, 0,06 cêntimos. Não retirando o dinheiro, ou seja, mantendo esse dinheiro no primeiro ano reinvestido na nossa conta, teremos direito a outros, pasmem-se, 0,06 euros ou 6 cêntimos no final do segundo ano investido. Isto significa que de 6 cêntimos de rentabilidade passamos para 12 cêntimos de rentabilidade e temos no segundo ano 125 euros e 12 cêntimos. E por aí em diante. Aqui, obviamente, estamos a falar de 125 euros, é um valor demasiado pequeno para estes valores da rentabilidade sejam plausíveis. Isto é apenas para demonstrar que numa conta poupança no banco, ao final de 10 anos, teremos 125 euros e 60 cêntimos e ao final de 20 anos teremos 126 euros e 30 cêntimos. Ou seja, conseguimos rentabilizar ao final de 20 anos, numa conta poupança, 1 euro e 30 cêntimos. Obviamente que aqui temos que ter em conta outro fator importante, que é a inflação. Ou seja, não estamos de facto a ganhar poder de compra no valor de 1 euro e 30 cêntimos, mas sim estamos a perder poder de compra se a inflação mantiver uma média de 2% ao ano. Ou seja, de facto, colocar o dinheiro numa conta poupança, se for com o propósito de investir, ou seja, se não precisarmos do dinheiro hoje, não precisarmos do dinheiro amanhã e quisermos reinvestir esse dinheiro, não reinvestir, mas investir esse dinheiro com o propósito de rentabilizá-lo no futuro, ainda que a nossa aversão ao risco seja bastante baixa, eu considero aqui que é um produto que a única vantagem que tem é realmente a sua alta liquidez, porque de resto é um produto que não vai rentabilizar ao longo dos anos e vai perder, a rentabilização vai perder poder ao longo dos anos porque não consegue fazer face e acompanhar os níveis de inflação anuais. Hoje em dia, em 2022, estamos com inflação à volta dos 8, 9%. Não significa que será a inflação nos próximos anos, mas sim que um, a tendência do Banco Central Europeu é estabilizar e manter uma inflação na ordem dos 2%. Porquê 2% e por que não 0 ou menos 2%? Os 2% funcionam quase como um estímulo à economia, ou seja, nós sabendo que no ano seguinte vamos perder cerca de 2% da nossa valorização do nosso capital, do nosso portfólio, dos nossos dinheiros no banco e nos nossos investimentos, nós vamos ter a tendência a gastá-lo este ano e não a guardá-lo ad eterno, por assim dizer. Ou seja, os 2% funcionam como uma forma de que, sim, a médio prazo podemos guardar e o poder de compra não será baixo o suficiente para nós nos tornarmos, passarmos de classe média para classe pobre, ou para classe baixa, ou de classe alta para classe média, mas sim vai estimular-nos a consumir, estimular-nos ao consumo para deixar e colocar a economia a funcionar da melhor forma possível. Obviamente que depois isto para outro vídeo talvez também, para outra gravação, para outro episódio, não é fácil e muitas vezes acontecimentos inesperados como a guerra na Ucrânia, Covid-19, as quebras nas cadeias de abastecimento, fazem com que a médio prazo a inflação também aumente, a impressão de dinheiro pelo Banco Central Europeu ou pela Fed americana se descontrole devido à injeção de capital que existe para controlar estas crises e então existe aqui uma inflação generalizada na economia que acaba por fazer depois também subir as taxas de juro,
dos empréstimos bancários, que afeta também a população em geral, mas aí já estamos a falar aqui de situações extremas, como a que estamos também a passar um pouco hoje em dia, agora há cerca de alguns meses, mas que tem tendência a estabilizar. Muito bem. Já percebemos aqui que pelas contas de poupança não vamos ter uma rentabilidade muito interessante. Vamos passar aqui à segunda apresentação, ao segundo instrumento financeiro, que são os certificados de aforro do Estado. Coloquei aqui os certificados de aforro, poderiam ser os certificados do Tesouro, obrigações corporativas, talvez tenha aqui uma componente um pouco um pouco diferente dos certificados do Estado. Vamos ficar-nos aqui pelos certificados da Forro ou do Tesouro e temos aqui uma rentabilidade anual novamente, em média, estamos aqui a falar de um valor top superior máximo de 3,5%, os certificados da Forro com 1% a taxa de estadia ou taxa de retenção dos clientes, mais 2,5% ou 2% associados à Euribor, ou seja, uh, à taxa Euribor. Estamos aqui a considerar os 3,5% e podemos reparar que no ano zero voltamos a ter os 125 euros, investimos os 125 euros no certificado de aforro, e conseguimos perceber que é esta rentabilidade anual e não retirando esse dinheiro ao final do ano, ou seja, no primeiro ano recebemos 4,38€ e esses 4,38€ são mantidos na conta nos certificados de aforro e não são retirados para gastarmos em outra coisa que pretendemos gastar. Portanto, estamos aqui sempre a considerar que as rentabilidades são acumulativas e que nós vamos sempre estar a reinvestir ou a deixar o dinheiro quietinho na conta para que possamos trazer rentabilidades também superiores no futuro. Portanto, considerando estes 3,5%, já podemos reparar 4,38€ é diferente de 6 cêntimos e temos aqui uma rentabilidade ligeiramente superior, num produto também de risco bastante baixo, em que o capital é garantido, dizemos que é garantido novamente se o Estado for à falência ou uma catástrofe acontecer, o Estado não conseguir pagar e dizer que não consegue pagar, então aí temos o capital garantido, mas na verdade fica congelado. Em qualquer circunstância normal da economia, este capital é garantido e é bastante líquido, eu acredito. Não invisto, não tenho certificados de aforro, mas acredito que em horas ou dias se consiga levantar o dinheiro investido nos certificados de aforro sem qualquer penalização, ou se existe penalização é sobre os juros recebidos e não sobre o capital inicial. Portanto, estamos aqui a falar de um produto relativamente seguro, capital garantido, com uma rentabilidade baixa, mas que potencialmente deixa muitas pessoas, muitos investidores dormirem tranquilamente à noite. Primeiro ano investimos os 125€, ganhamos 4,38€, temos 129,38€ no segundo ano. Aqui novamente estamos aqui a fazer um arredondamento para 129,4. E já reparamos que no ano seguinte já existe aqui alguma diferença. Enquanto que no cenário anterior era praticamente sempre 6 cêntimos. Claro que 6 cêntimos vai aumentando sempre um bocadinho, mas como o valor é tão pequenino, não dá para ser visualizado nem a 20 anos. Aqui já podemos reparar que no segundo ano temos 4,53€ de rentabilidade. Mantendo esses 4,53€ para o próximo ano, já temos 133,90€, que já nos vai render 4,69€. Aqui o delta de rentabilidade no canto direito da tabela, vocês conseguem perceber a diferença entre a rentabilidade do ano corrente e a rentabilidade do ano anterior, para perceberem como esta rentabilidade, através da acumulação do valor que nós temos investido, não retirando esse valor da nossa conta, a diferença dessas rentabilidades anuais. Ou seja, podemos reparar que no primeiro para um segundo ano a rentabilidade era de 15 cêntimos, do 19º para o 20º ano a diferença aqui já são 29 cêntimos, o que é bastante mais interessante. Embora digamos assim, não é assim tanto, mas a verdade é que se essa variação for recorrente e anual, vai fazer diferença ao longo dos anos. Podemos reparar que começamos com uma rentabilidade de 4,38€ e através destas pequeninas variações acabamos o 20º ano com 8,71€ de rentabilidade, ou seja, praticamente aqui o dobro da rentabilidade em 20 anos que estávamos a retirar no primeiro ano. Para dizer o quê? Que temos 248,70€ ao fim de 20 anos. Obviamente que os certificados de aforro não existe um certificado de aforro que se permita subscrever durante 20 anos.
o limite é inferior, mas pode ser feita uma renovação, ou seja, vamos imaginar que fazemos aqui, a final de 5 anos, levantamos os 148 euros, voltamos a reinvestir os 148 euros e continua a acumulação dos juros. Neste caso não é bem os juros, neste caso estamos aqui a contabilizar uma rentabilidade anual. Poderão ser juros, ou seja, estamos a considerar aqui juros compostos e estamos aqui também a considerar a rentabilidade, por exemplo, no caso de ações, estoques, REITs, ETFs, etc., de acordo com o histórico das rentabilidades históricas desse ativo. Pronto. Podemos reparar ao final de 20 anos que ficamos com 248,70 euros. Novamente, não acompanha de forma alguma a inflação que nós estamos a ter hoje em dia, ok? Até porque este produto, como os certificados de aforro, estão ligados às taxas de Euribor, o que significa que aumentam também as suas rentabilidades quando temos Euribor mais alta, que significa que a inflação também é mais alta. Quando a Euribor está mais baixa, normalmente a inflação é mais baixa e as rentabilidades dos certificados de aforro são também mais reduzidas e não justificam ou valem tanto a pena. No entanto, só para demonstrar aqui que temos um produto um pouco mais interessante do que deixarmos o dinheiro parado na conta, com um capital garantido, baixo risco, que permite a maior parte dos investidores dormir sossegado à noite, que não acompanha a inflação atual, mas reduz os efeitos da inflação sobre o capital que estamos a investir nestes certificados de aforro, ok? Em vez de estarmos a perder 8%, estamos a perder 6%, 5,5%. Estamos a perder menos do que perderíamos se estivéssemos com o dinheiro parado no banco ou debaixo do colchão. E por último, trago aqui o caso mais interessante que, a olhos vistos, traz uma rentabilidade média anual superior. No entanto, novamente, resultados históricos, como diz a Bíblia dos investimentos, digamos assim, resultados históricos, não são, não são garantia de resultados futuros. Estamos aqui a considerar uma rentabilidade anual de 8%. Na verdade, no S&P 500, no S&P 500, muitas pessoas até consideram os 10%. Nós vamos considerar aqui os 8% de forma mais conservadora, embora, por exemplo, este ano, para quem já investe na Bolsa de Valores e quem já investe em produtos de risco associado a ações corporativas, à Bolsa de Valores, em índices de mercado, podem reparar que nós estamos vários pontos percentuais abaixo desde o início do ano. Acima dos dois dígitos, ok? Não são 2%, 3%, são acima de 10%. Portanto, este produto, eu aqui considerei, portanto, um Exchange Traded Fund, um ETF, para caracterizar aqui o SP 500. Portanto, aqui a seguir as 500 maiores empresas nos Estados Unidos da América. Tem aqui um risco mais moderado devido àquilo que já falámos, não tem capital garantido, não existe um capital garantido. Ao colocar os 125 euros do Costa aqui, eu posso estar numa fase descendente do mercado e amanhã só ter 120 euros, ou 115 ou 100 euros, se assim o mercado ditar, digamos assim. Portanto, 125 euros num ETF que segue o índice do CSP 500. Temos uma rentabilidade anual no primeiro ano de 10 euros. Portanto, temos aqui o primeiro ano já a fechar com 135 euros. E podemos já reparar aqui que 8% de rentabilidade anual, já aqui considerando os juros compostos e a acumulação deste valor de ano para ano, ok? Não mexendo neste valor de ano para ano, temos aqui um delta de rentabilidade já bastante superior àquilo que vimos nos certificados de aforro e aquilo que vimos, obviamente, na conta poupança num banco ou numa conta à ordem que praticamente não rende nada. Temos aqui e podemos reparar que ao longo dos anos esta rentabilidade vai subindo, ou seja, se no primeiro ano tínhamos 10 euros de rentabilidade, nós podemos reparar que duplicamos esses 10 euros ao final de 9 anos, ou seja, ao final de 9 anos já temos aqui 20 euros de rentabilidade anual e ao final de 18 anos já temos aqui 40, 39,96, 40 euros de rentabilidade anual. Isto aqui é um bocadinho um efeito bola de neve, quanto mais é o valor que nós vamos deixando parados a acumular e a sofrer e a levar e a ser exposto às alterações de mercado deste índice, a tendência aqui é no longo prazo estas rentabilidades irem acumulando
e ao longo prazo este valor final que nós vemos aqui ser superior do que os outros produtos de risco mais baixo. Portanto, novamente, nada disto que está aqui a ser falado é recomendação financeira, mas é apenas uma demonstração informativa, considerando algumas rentabilidades anuais médias, do que é que se pode fazer com 125 euros, que não parece muito, e de facto, ao final de 10 anos, serem transformados em 270 euros e ao final de 20 em 582, face ao nível de inflação atual, até nem parece muito. Se voltarmos, obviamente, a um nível de inflação à volta dos 1 a 3%, ou mesmo 2%, digamos que é a referência, a taxa de referência pelo Banco Central Europeu e pela Fed americana, podemos claramente estar aqui a olhar para um produto, um instrumento mais interessante para aqueles que aguentam os altos, mas também aguentam os baixos no mercado. E pronto, fico-me por aqui hoje. Falámos sobre várias coisas interessantes ao longo deste episódio. Penso que a reter, invistam sempre de acordo com a vossa capacidade para gerir o risco. Não se aventurem a investir em coisas como criptomoedas se a vossa aversão ao risco é muito, muito limitada, ou se não vão dormir bem ao final do dia, tendo ativos que podem variar vários pontos percentuais durante a noite, especialmente em criptomoedas, em que não existe fecho de mercado e as moedas são trocadas 24 sobre 24 sobre 24 durante todo o ano, durante vários anos, e não é fácil para os corações que não estão preparados para aguentar estas flutuações, aguentarem se não estiverem já, digamos assim, com um determinado nível de experiência nos mercados, e mesmo que estejam, invistam apenas uma pequenina parte do vosso portfólio, não se aventurem a investir mais do que 10, 15, 20% em criptomoedas, por exemplo, ou outros ativos de alto risco especulativo, nem que utilizem alavancagens e coisas do género, porque a tendência é que pode-se obter muitos retornos, mas também grandes perdas. E a maior parte dos investidores, quando começa a ver o valor a descer, vai ter tendência a vender para minimizar as perdas e vai provavelmente perder dinheiro no longo prazo. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do primeiro episódio. Se gostaram, acompanhem a página também no Instagram. Para quem já nos acompanha, sigam também aqui o canal do YouTube. Para quem não nos acompanha, é investidor_defensivo. Gostava muito de contar também com a vossa opinião aqui nos comentários em baixo acerca do vídeo. Deixem o vosso like, o vosso gosto. Partilhem o vídeo, caso seja interessante partilhar com alguém que precise ver os tipos de produtos associados a um determinado valor de investimento inicial. E pronto, espero que tenham gostado e até à próxima.